Amados irmãos, hoje mais um vídeo para o nosso canal. Eu me chamo Lauro Cantalício, presbítero de Florianópolis, Assembleia de Deus, há 60 anos, vai fazer no dia 9 de junho deste ano. Sempre amante da Palavra de Deus e preguei muito por nossos estados aqui da região do sul do Brasil, a doutrina da escatologia. Quem me conhece sabe, sou um ferrenho defensor da doutrina escatológica e que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Portanto, é necessário esclarecer alguns pontos nervosos e que muitos não entendem. Como, por exemplo, a igreja. Muitos defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, será arrebatada no meio da grande tribulação. Outros defendem de que a igreja será arrebatada lá no fim da grande tribulação. E temos que defendem que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu defendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Primeira razão que eu tenho a respeito disso é que o Senhor, como noivo da sua noiva, que é a igreja, na linguagem figurada, Ele não vai permitir que a sua igreja passe pela grande tribulação, humilhada, ferida, arrebentada, propriamente dito, porque a grande tribulação, a Bíblia diz que não haverá uma outra igual. Então eu não acredito que o Senhor, no seu bom senso, vai deixar a sua noiva, aquelas que estão comprometidas com Ele, bem claro. Porque dentro da igreja tem uma outra igreja que não está comprometida com Ele. Esta igreja que está comprometida com Ele, Ele não vai permitir que passe pela grande tribulação. Primeiro porque a grande tribulação são horrores de juízos que o mundo vai ter que enfrentar, Israel vai enfrentar, e aqueles que não estão em Cristo Jesus também vai ter que enfrentar. Agora, eu não acredito que Jesus vai permitir que a grande tribulação pegue a sua igreja, deixar a sua igreja humilhada, para depois passar a ser arrebatada. Então eu não acredito nisso. Primeiro porque as razões são essas. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10, capítulo 3 e o versículo 10, está bem claro, escute bem que eu vou te falar, está bem claro que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, olha o verbo aqui se apresenta no futuro, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então você vê que todos que ficarem aqui vão experimentar a grande tribulação. Experimentar não, vão passar mesmo. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então o primeiro passo é esse aqui. O segundo passo é que a palavra de Deus está dizendo que o Senhor não vai permitir que a igreja passe por tribulações acima do que possamos suportar, porque antes Ele dará o escape. Então as primeiras razões são essas. Temos um outro texto em Isaías, no capítulo 57, e o versículo 1, que diz assim: perece o justo e não há que se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. Pronto, então vamos generalizar aqui a situação. Na hora de que chegar o momento para o arrebatamento da igreja, o Senhor vai arrebatar a igreja com toda certeza, no seu poder miraculoso, que é uma coisa estupenda. Isso não tem explicação. O ser humano não tem como explicar isso aqui. O Espírito Santo parece que estende a sua mão poderosa no mundo inteiro e num abrir e fechar de olho arrebatará milhões e milhões e milhões de salvos numa piscadela de olho. Isso aqui é uma coisa tremenda. O apóstolo Paulo disse que isso aqui é um mistério. Se o apóstolo Paulo falou que é um mistério, como é que eu vou explicar com todos os detalhes? Só o apóstolo Paulo teve várias visões, foi muitas vezes arrebatado ao céu e teve visões de Deus.
Eu não posso ultrapassar aquilo que o apóstolo Paulo falou. Agora, para isto haverá um momento de que, antes do arrebatamento da igreja, o Senhor vai dar sinal, porque a igreja é noiva, e é a noiva que dá a data do casamento, não é o noivo. Então, como é que se explica isso aqui? Se a igreja figuradamente é a noiva, e é a noiva que dá a data de casamento para o noivo, e não é o noivo que dá a data para a noiva, devido ao seu ciclo menstrual, então eu creio que o Senhor vai fazer cumprir a sua palavra através lá no Oriente Médio, através do povo de Israel, e através da igreja e o mundo, as nações. E quando chegar no momento certo para arrebatar a igreja, o sinal será esse aqui. Escute bem que eu vou falar. O Oriente Médio, Israel, no centro do planeta, está rodeado com 5 nações nas suas fronteiras. Está rodeado pelo Egito, pelos palestinos, pela Jordânia, pela Síria e pelo Líbano. Antes do arrebatamento da igreja, isso aqui tem que desencadear um processo de paz no Oriente Médio. Eu já falei isso aqui, inclusive em alguns vídeos que eu já lancei aqui no YouTube. Por favor, olhe meu canal lá do YouTube e dê uma olhadinha ao arrebatamento da igreja, as guerras entre Israel e Hamas, e vai por aí, tá? E tem trabalhadores da vinha, tem as 10 virgens, tem o arrebatamento da igreja. Então, para a igreja ser arrebatada, primeiramente o Senhor precisa cumprir a sua palavra no Oriente Médio com um acordo de paz entre Israel e seus vizinhos que têm fronteira. Então, no ano de 1979, Israel e o Egito apertavam as mãos num processo de paz, onde o mundo não esperava que isso acontecesse, mas aconteceu. No dia exato que o Senhor fala que tem que se cumprir a sua palavra, é palavra dele, não é palavra de homem. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e acabou. Agora, vai se cumprir não é como nós queremos que se cumpra, e também não é como nós entendemos que ela tem que se cumprir. É como Deus quer e acabou. No dia 13 de setembro de 1900, se eu não estou equivocado agora, esqueci agora o momento da data, eu voltarei em uma outra oportunidade, para mostrar para você que Israel e os palestinos fizeram o acordo de paz, certo? Então, Israel e o Egito foi em 1979, Israel e os palestinos foi no dia 13 de setembro, e aí eu esqueci no momento a data do ano. Israel e a Jordânia foi em 93, perdão, tá? 13 de setembro de 1993, Israel e os palestinos estenderam as mãos um para o outro e, infelizmente, isso aconteceu. Está lá, inclusive, Israel e os palestinos têm um tratado de paz, cumpra-se. 1994, 30 de outubro, foi a vez da Jordânia. Jordânia, o rei Hussein da Jordânia, estendeu as mãos para Israel. Tá. Então, o Egito tem um tratado de paz com Israel desde 79, os palestinos desde 93, a Jordânia desde 94. De lá para cá, o processo de paz no Oriente Médio está imperado com a Síria e com o Líbano. Quem dita a política do Líbano é a Síria. Acertando a Síria, acerta o Líbano. Quando esse fato acontecer, que as 5 nações que fazem fronteiras com Israel, considerando que os palestinos não é uma nação, é um povo, eles estão lutando para ter o seu Estado. Considerando essas razões, quando disseram assim, Síria acertou, o Líbano acertou, então todas as fronteiras de Israel estão acertadas no tratado de paz com os seus vizinhos. A imprensa mundial vai soltar uma nota nas suas manchetes dizendo o seguinte, o Oriente Médio está em paz e segurança, porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. É nesse momento aqui, quando as nações reconhecerem que o Oriente Médio está em paz e segurança, porque entrou a Síria, entrou o Líbano, entrou a Jordânia, entrou os palestinos, entrou o Egito, aí tem que se cumprir a parte da profecia de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que diz assim, virá sobre vós repentina destruição. Esse sobre vós não é para a igreja. O Paulo não apontou isso aqui para a igreja.
O Paulo está apontando isso aqui para Israel. Virá sobre vós, Israel, repentina destruição. Essa repentina destruição é porque eles não vão esperar de que um acordo com os árabes, os palestinos ali, Jordânia, Síria e Líbano e Egito, eles não vão esperar que desencadeiem uma guerra. Mas vai acontecer. Porque quando a cidade de Jerusalém for para a mesa das negociações, para o mundo decidir com quem vai ficar a cidade de Jerusalém, se vai ser com os palestinos, ou se vai ser com os judeus, ou vai virar uma cidade internacional aos cuidados da ONU, um louco judeu, preste bem atenção que eu vou te falar, um louco judeu vai destruir a mesquita de Omar. E é ali que está o processo da Terceira Guerra Mundial. Então, quando isso acontecer, este processinho de paz, entrando Síria, entrando o Líbano e entrando Jerusalém para a mesa das negociações, e a imprensa mundial escrever nas suas manchetes: o Oriente Médio está em paz e segurança, repentinamente virá a tormenta, ou seja, a igreja será arrebatada e o juízo de Deus começará a vir. Então, por isso eu entendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu gaguejei? Não, eu estou bem consciente da palavra do Senhor, do que o Senhor vem me falando. Eu sou crente da Assembleia de Deus desde 1964, no dia 29 de junho. Agora, deste ano de 2024, vai fazer 60 anos. Que eu estudo isso aqui. Então, eu tenho absoluta certeza, estou plenamente confiante de que é esta situação que eu estou falando para você. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Não existe lógica, não existe apoio bíblico para a igreja ser arrebatada no meio da tribulação ou no fim da grande tribulação. A igreja será arrebatada no final do processo do acordo de paz no Oriente Médio entre Israel e o Egito, os palestinos, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Falta apenas 2 países entrar no processo. O processo é o seguinte: é uma juntada de documentos, você vai na instituição, protocola, você recebe aqui o número do protocolo, vai para uma sessão para escolher quem é o juiz que vai julgar aquele processo. Então, a partir do momento que o processo estiver encerrado, que for protocolado, que alguém vai dar a decisão, ou seja, mandar para um parecer, para dar a sentença e a execução. Esse parecer e a execução é a Terceira Guerra Mundial e os horrores da grande tribulação. Agora, a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, não concordo com isso. A igreja vai comparecer lá no juízo final? Vai. Por que que vai? Porque todos comparecerão lá diante do grande trono branco. O pessoal da primeira ressurreição, que são em 3 etapas, não é etapa só. O pessoal da segunda ressurreição, que é numa única etapa, 1000 anos após a nossa ressurreição. Estão me entendendo? Aí, o que vai acontecer? No fim do milênio, o milênio tem dia para começar e dia para terminar. Chama-se doutrina do estado intermediário. O que é intermediário tem dia para começar e tem dia para terminar. O milênio é doutrina do estado intermediário. Quando o Senhor vir, escute bem, que arrebata a igreja, leva ao seu tribunal, escute bem, porque Paulo não está botando a igreja em bodas. O arrebatamento da igreja vai exatamente para o tribunal receber a recompensa e depois sim desce para o milênio com Cristo, e eu entendo que as bodas do Cordeiro é aqui embaixo na entrada do milênio. Vou explicar por quê. Porque o Senhor diz no capítulo 6 de João assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida. Agora preste atenção. E o pessoal que serão salvos na grande tribulação, que não participaram de Santa Ceia? E o povo de Israel, da grande tribulação, e esse pessoal que foram mortos sem fazer parte da igreja, mas estavam salvos, que não participaram da Santa Ceia. E aquele povo da idade dos patriarcas,
que não provaram da Páscoa. A Páscoa é livramento. A Santa Ceia é livramento. O Senhor nos livrou do mundo. É uma prefiguração isso aqui. Então, esse pessoal que não participaram da Páscoa de Israel e não participaram da Santa Ceia, o Senhor está dizendo, não tem vida. Então é necessário eles participarem das bodas do Cordeiro, juntamente com a igreja, com os anjos, o povo de Israel, os patriarcas, os profetas, os apóstolos. É a grande nação de Abraão reunida. Então, no dia que isso aqui acontecer, aqui embaixo, eu entendo que é aqui embaixo, na terra, porque nós vamos ser arrebatados e vamos ficar no céu pouco tempo. É apenas 7 anos. E nós vamos descer com Cristo para estabelecer o seu reino aqui na terra. E o reino de Cristo é literal. É real, literal. Hoje o reino de Deus está aqui dentro do nosso coração. Mas quando o arrebatamento acontecer e que nós formos à glória para receber a nossa recompensa, e Jesus vir conosco para estabelecer o reino, então nós seremos levados para dentro do reino, literalmente. Então nós estaremos dentro do reino, literalmente. Hoje o reino de Deus está aqui dentro. Agora, quando o milênio começar, você sabe, já falei aqui, é 1000 anos. Lá no final do milênio haverá uma guerra, e é a chamada guerra do Gog e Magog, que não é a guerra do Armagedon, como muitos pensam. A guerra do Armagedon é aqui na Grande Tribulação, é a terceira guerra mundial. Lá no Vale de Jezreel, eu estive lá, nesse local, para conferir. É um vale enorme. As nações estarão ali amotinadas. E é ali que o Senhor vai descer para pelejar contra a besta e o falso profeta e os seus exércitos. Então, quando isso acontecer, Jesus vai estar na terra, vai estabelecer o seu reino, nós estaremos dentro do reino com ele, o povo de Israel que forem salvos na grande tribulação, e nós temos números. É 1/3 da nação de Israel, mas os 144 mil separados para esse momento, e as 2 testemunhas. Então não é bem assim a coisa tão fácil de se explicar. Mas esses fatos acontecem. Então, na grande tribulação, no final da grande tribulação, a igreja estará descendo com Cristo, o Senhor vem para salvar Israel, estabelecer o reino, e presta atenção, ele vai estar 75 dias na terra e o milênio não pode começar. Mas quando o milênio começar, o 1000 anos tem dia para começar e tem dia para terminar. Portanto, é a doutrina do estado intermediário. Lá no fim da doutrina do estado intermediário, lá no fim do milênio, haverá a guerra, e esta guerra chama-se a guerra de Gog e Magog. Quem vai participar dessa guerra? Bom, aquele povo do milênio que foram salvos por Cristo na grande tribulação e no fim da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Esses pessoal são chamados os súditos do reino, não é o povo de Israel. O povo de Israel é considerado os filhos do reino no período do milênio. E os súditos serão os gentios que foram salvos na grande tribulação, porém eles terão que participar da ceia. Mas esse pessoal no milênio estão propensos a pecar. Agora, no fim do milênio dessa guerra, a Bíblia está dizendo que Satanás ele será solto, porque no milênio ele estará preso, no poço do abismo. Então, no fim do milênio, deu tempo, ele será solto, o Senhor manda abrir o poço do abismo e ele será solto, e ele sairá para a terra enganando as nações, quer dizer, o povo do milênio, aquele fisicamente, literalmente, como nós estamos aqui, a igreja não. A igreja está no milênio, mas em corpo glorificado. Agora, esta guerra, no fim dessa guerra, vai cair um fogo, vai consumir todos os rebelados e todos comparecerão diante do grande trono branco. Isso aqui que é o problema agora. Então, lá diante do trono branco, olha aqui, estarão os demônios, estará, olha só, todo o pessoal do passado, estará todos os anjos santos, anjos, arcanjos, serafins, querubins, estará a igreja do Senhor, todo o povo de Israel, tá? Diante do grande trono branco. Ele é o juiz. E agora ele vai chamar, fazer a leitura nos livros.
Preste bem atenção, porque tem o livro da morte, tem o livro da natureza, tem o livro dos atos dos homens. Tá? Comparecerão todos lá. Primeiro será feita a leitura dos não salvos. Um por um comparecerá diante do grande juiz, que é o Senhor Jesus. João 5,42 está bem claro. 5,22, eu não estou equivocado. Deus a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então o julgamento é com o Senhor, não é com Deus. Agora, quando todos os perdidos estiverem julgados, aí o Senhor vai fazer a leitura no livro da vida pela terceira vez, porque o livro da vida será aberto em 3 ocasiões. Por ocasião do arrebatamento da igreja, será chamado um por um para comparecer ao tribunal de Cristo para receber a recompensa. Na entrada do milênio será aberto de novo e será feita uma chamada para comparecer todos à mesa. É a nação de Abraão reunida. Agora, no fim do milênio, tem aquele juízo do grande trono branco. Todos comparecerão lá. Todos os ímpios serão julgados primeiro. A igreja chegará lá, mas não é para ser julgada. Preste atenção. Nem tampouco os anjos, nem tampouco os patriarcas, os profetas e os salvos das gerações passadas. Agora, o Senhor descerá do trono, ele fará a leitura do livro da vida agora por último. Ele chama todos os salvos diante da sua presença. Ele agora desce do trono, vai se encontrar com o Pai e vai entregar o reino ao Pai. Lembra que ele disse assim, ó, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É até esse momento. E depois? Bom, depois não é mais responsabilidade dele, é responsabilidade do Pai. Portanto, ele desce do trono, todos os salvos, santos, arcanjos, querubins, serafins, profetas, patriarcas, povo de Israel, tá? Comparecerão diante do Senhor, que ele vai apresentar, e ele vai dizer, Pai, olha, está aqui os teus santos anjos, arcanjos, serafins, querubins, está aqui o teu povo de Israel, que eu resgatei com a minha mão direita, está aqui a minha igreja, que eu comprei com o meu sangue na cruz, está aqui os teus profetas, os teus patriarcas, está aqui todos, eu resgatei com o meu sangue, comprei com o meu sangue. Agora, este mesmo poder que me entregaste, Pai, no céu e na terra, eu te devolvo para que o Pai seja tudo e em todos. E é a partir dali que começa o nosso primeiro dia na eternidade com Cristo, com o nosso Deus e com a pessoa do Espírito Santo, o qual nós veremos todos os três face a face, como eles são. Dali para frente é a eternidade, dali para frente nós vamos entrar dentro da Santa Jerusalém. Até ali ninguém entra, é só dali para frente, porque a Nova Jerusalém, quando ela foi inaugurada, exatamente nesse dia da inauguração, todos poderão entrar. Então, dali para frente, é a doutrina do estado eterno, não é mais o estado intermediário, viu? Então, eu fico por aqui, entre lá no meu canal do YouTube, Deus abençoe. Algumas dúvidas, se inscrevam para mim ou me telefone, meu telefone está lá no meu canal, é 48 99981 1192. Eu me chamo Lauro, da cidade de Florianópolis, tá bom? Deus abençoe a você. Se você gostou dessas explicações, compartilhe. Agora eu falo uma coisa para você, olha, cuide-se, porque estamos muito próximo desse grande evento acontecer, porque nos bastidores está acontecendo as coisas e nós não conseguimos mais acompanhar. A gente não sabe como é que estão as negociações entre Israel, Síria e Líbano. Assim como acontece lá com a Arábia Saudita, com o Catar hoje, para poder negociar aquele processinho de dar uma trégua lá da guerra lá com o Hamas, a gente não sabe como as coisas estão funcionando. Então, precisamos estar preparados para qualquer momento. Quando a imprensa mundial disser o Oriente Médio está em paz e segurança, a Síria entrou para o processo, o Líbano entrou para o processo fechou, agora vai para a execução. A execução é a grande tribulação. E esse processinho eu não vou estar aqui. Eu estou plenamente confiando, vou fazer 72 anos agora, no mês de setembro deste ano de 2024. Se eu me cuidar, e você também se cuidar pela sua saúde, se preservar, nós vamos entrar para o arrebatamento que está às portas. Eu só estou esperando que essa notícia da Síria
e do Líbano aconteça a qualquer momento, e é ali que está o processinho do arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, tenha certeza, eu não estou gaguejando não, o Senhor não poderá buscar a sua igreja, porque o processo não encerrou. O processo de paz está ainda em andamento. Está emperrado desde 1994, no dia 30 de outubro. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Qualquer dúvida você me liga, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.